A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, hoje, dia 6 de novembro de 2022, vamos dar continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical. Neste último trimestre do ano, estamos estudando o livro de Ezequiel, sobre o tema a preparação do povo de Deus para os últimos dias, ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra e, portanto, o livro de Ezequiel traz muitas lições e esclarecimentos para essa época que vivemos. A lição de hoje, lição de número 6, fala sobre a justiça de Deus. É um ponto importantíssimo, porque às vezes você não entende porque Deus não age em determinada ocasião. E hoje esta lição sobre a justiça de Deus, nós vamos ver muito sobre isso. E o texto bíblico da nossa lição está lá em Ezequiel, capítulo 14, de 12 a 21, que fala assim a palavra de Deus. Venho ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam, só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra e disser: espada passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, faladas por Ezequiel, que nos traz ensinamento para os dias presentes, Senhor. Abre o nosso coração para entender, Senhor, a Tua mensagem e aplicá-las à nossa vida, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
Nós vemos nesta passagem algo muito interessante. Deus fala de mandar juízo sobre a terra. Em alguns momentos, no passado, Deus já fez isso. Em algumas ocasiões, Deus, pela intercessão dos seus servos, da sua igreja, poupou o povo de juízo. Mas aqui, o profeta Ezequiel, usado por Deus, nos esclarece que há situações em que a abominação do homem é tão grande que não resta ao Senhor senão trazer juízo sobre a terra. Então, fica claro para nós que a igreja tem uma poderosa arma contra os males que nos assolam diariamente. Desemprego, doenças, ameaças de violência. A igreja vai e ora, intercede, e Deus dá vitória. Mas Deus mostra-nos que algumas situações vão se agravando a tal ponto que não existe outra alternativa de Deus senão mandar juízo. E aqui Deus, nesse texto, ele fala sobre 4 maus juízos que ele envia. A fome, pessoas passando muita fome, algumas morrendo de fome. Nocivas alimárias, nos tempos de Ezequiel, animais selvagens que impediam o transitar entre as cidades, porque avançavam e matavam aqueles que o assim fizessem. É interessante que, se você procurar no dicionário sobre nocivas alimárias, o dicionário vai trazer a palavra figurada. Pessoa rude, grosseira, estúpida, bruto. Hoje vivemos tempos assim, pessoas rudes, estúpidas, brutas, que impedem o ir e vir das pessoas. Nós sabemos muito bem que alguns lugares no Rio de Janeiro, nas favelas, nos morros, alguns lugares em São Paulo, e aqui mesmo na Baixada Santista, no Guarujá, em alguns lugares, já não é mais possível passar, porque traficantes dominam o território e você só entra lá com autorização deles, homens brutos, violentos, grosseiros, estúpidos. Deus fala que usa um outro juízo também, a espada, ou seja, a guerra. Homens, nações se levantando contra nações. E por último diz que usa um outro juízo, a peste. E aí Deus ele fala, olha, quando
chegar nessa situação, mesmo que tenham intercessores como Noé, Daniel e Jó, e Deus traz a memória do povo através de Ezequiel, esses 3 homens de Deus que intercederam muito, Noé, na sua época, para que as pessoas entrassem na arca, escapassem do dilúvio. Daniel, que orou muito pelo povo de Deus na Babilônia, intercedendo para que o cativeiro acabasse. E Jó, que lá no final do livro de Jó, nós vemos Deus falando para Jó interceder pelos seus amigos, para não vir juízo sobre eles. E Deus fala, olha, mesmo que esses homens, ou homens semelhantes a eles, estiverem intercedendo, ou seja, homens de Deus cheios do Espírito Santo, mesmo assim eu vou trazer juízo, porque a situação já não comporta livramento. E só esses homens escapariam com vida. Isso nos traz alguma reflexão para o tempo presente. Primeiro, mostrando que em alguns casos o livramento só vem para você mesmo, ou seja, é uma coisa individual. A nação está em pecado. Abominações afrontam a imagem de Deus, a pessoa de Deus. E Deus resolve trazer juízo. E a igreja intercede, porque a igreja não quer juízo. Tem receio do sofrimento, da dor. E Deus, ele fala assim, vai chegar um momento que você vai interceder e a tua intercessão não vai funcionar mais, só vai funcionar para você. Eu vou te salvar, eu vou te livrar. Mas a nação que você vive, ela vai cair sob severo julgamento. Se nós olharmos, não é isso que está acontecendo com o mundo na atualidade. O mundo está, não só a nossa nação, mas o mundo inteiro está apostatando da fé. A palavra de Deus já não é mais respeitada em muitos lugares do mundo. Em lugares de alta cultura, de civilizações modernas, como a Europa, alguns países já estão condenando a exposição da Bíblia Sagrada. Já estão cerceando a liberdade de você exercer fé no seu Deus. Isso é no mundo inteiro. Em 2019, nós vimos um desses juízos de Deus iniciar. Deus dá tempo para arrependimento. E ainda assim, às vezes, o juízo de Deus é para chamar a nossa atenção ao arrependimento. 2019, final de 2019, começou a vir essa peste. 2020, a peste se espalhou por todo o mundo e com ela veio
a fome, as pessoas não podiam trabalhar, não tinham como ganhar o pão. E isso adentrou o ano de 2021, muita peste, muita gente morrendo de peste e muita fome. Agora, em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia, estabelecendo uma guerra como nós não víamos desde a Segunda Guerra Mundial, abalando todo o continente europeu e abalando as estruturas do mundo moderno. O mundo europeu, principalmente, está muito ameaçado com cortes de energia, de gás. O inverno está vindo na Europa e eles vão ter muitas dificuldades para enfrentar o frio, porque a Rússia, que fornece combustível para aquela região, cortou essa distribuição. Então, os preços da energia subiram assombrosamente. Os governos europeus tiveram que dar subsídios para que o povo não pagasse a conta diretamente, individualmente, mas coletivamente está pagando, porque isso gera inflação. Fora isso, nós temos aí ameaças de mísseis nucleares pela própria Rússia. Semana passada, a Coreia do Norte atirou uns mísseis que passaram sobre os céus do Japão e o governo japonês ficou apavorado, mandou o povo japonês se proteger. Embora os mísseis tenham caído no Pacífico, sobrevoaram perigosamente o território japonês, causando pânico na população, com receio de uma explosão nuclear. O povo japonês, como nós sabemos, é traumatizado com essas coisas, porque Segunda Guerra Mundial, Hiroshima e Nagasaki foram destruídas pela bomba atômica. E quanto a homens já violentos, já tem algum tempo, nós já vivemos, não só aqui no Brasil, mas toda a América Latina, cheio de traficantes, de homens envolvidos com o tóxico, com a violência. Tudo isso é juízo de Deus sobre a terra. É Deus chamando a atenção do homem, olha, se arrependa. Mas nós sabemos pela palavra de Deus no livro de Apocalipse que as coisas vão piorar. E nós, servos de Deus, continuamos clamando, continuamos intercedendo, mesmo sabendo que vai chegar um momento que Deus vai falar como falou ao profeta Ezequiel, olha, mesmo que vocês clamem, e tem homens de Deus como Noé, como Daniel, como Jó, o meu juízo vai chegar. Então, irmãos, é tempo de muito cuidado, muita atenção, muita oração e guardar, vigiar, porque está chegando a hora do juízo de Deus sobre a terra dos homens. Que Deus possa abençoar você, que você possa ser guardado dessa ira futura. Vamos orar
interceder pela nossa nação. Se você quiser contribuir para essa obra, aí na aba do seu YouTube tem o número da nossa conta corrente. Você pode, se Deus tocar no teu coração, contribuir para que ainda nesse final dos tempos nós possamos continuar proclamando e ensinando a palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, por esses momentos que tiramos para estudar a Tua palavra, meditar nas Tuas profecias através do profeta Ezequiel, Senhor. Sabemos do Teu julgamento sobre a terra e estamos vendo aos nossos próprios olhos a Tua mão pesar sobre uma humanidade que tem virado as costas para Ti, através das pestes, da fome, da guerra e de homens violentos. Mas continua sustentando a Tua igreja nas Tuas mãos, nos dá a alegria da Tua salvação, para que possamos viver com esperança mesmo em tempos ruins, sabendo que Tu dá livramento para o Teu povo. Abençoa a nossa nação, o nosso presidente, Senhor, para que tenhamos dias tranquilos de paz nesta terra, Senhor. Reverte quadros, situações, dá vitória, Senhor, para a Tua igreja. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.